divininhos do segundo aninho, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando o quinto capítulo do nosso primeiro livro. Esse quinto capítulo encerra o primeiro livro de geografia. Então, parabéns a todos vocês que conseguiram fazer todas as atividades, né? Do primeiro ao quarto capítulo. E a atividade que a tia Marjorie preparou para esse capítulo 5 tá muito legal. O quinto capítulo começa com o tema As Ruas em Miniatura. Nós vimos que nós podemos representar nossa rua através de um desenho no capítulo 4, não foi isso? Inclusive, que desenhos lindos que a tia Marjorie recebeu de vocês. Agora, nesse capítulo, nós também vamos poder representar as nossas ruas, ou espaço de vivência que nós vivemos, através de uma outra forma de representação, que são as maquetes. Olha só, tá curioso e curiosa para ver o que a tia Marjorie está preparando para vocês? Então vem comigo, roda a vinheta! Meus amores, como a tia Marjorie estava falando, nós vamos ver que existem diversas formas de representar o lugar onde nós vivemos e as ruas. Uma das formas de representação é o desenho, como vocês fizeram no capítulo 4. Então, o desenho do quarteirão da casa de vocês adicionaram alguns elementos, como pontos de referência, dos pontos de estabelecimentos comerciais, o nome das ruas e sinalizaram onde fica a casa de vocês. Nós também podemos ter outras representações. Além dos desenhos, nós temos outros desenhos que são muito utilizados para, por exemplo, quem trabalha com representação, quem trabalha em uma obra. Então, existe um documento cartográfico, que é um tipo de mapa, chamado de planta. Não é aquela plantinha que a mamãe tem em casa, tá? Ou a vovó. Mas é uma planta, é um desenho que serve para representar as casas e as moradias. Esses desenhos, eles também podem representar bairros, parques, um empreendimento ou até mesmo uma cidade completa. Então, essas plantas, como a gente pode ver aqui na foto, olha só que bonita. Tá aí um exemplo de planta de um bairro e o exemplo de uma planta de uma casa, mostrando os compartimentos que nós temos dentro da casa. A casa tem as divisões, né? Então, a gente consegue ver pela planta essas divisões da casa, que é o desenho interno da casa. Então, a planta ela serve também para desenhar os lugares ou para desenhar também, por exemplo, um objeto, para desenhar um empreendimento. O objetivo da planta, meus amores, é mostrar como está organizado aquele espaço, certo? Assim como vocês fizeram com o desenho de vocês, ok? Além disso, além das plantas e dos desenhos, nós podemos representar o espaço em que vivemos. Nós podemos representar tanto lugares quanto objetos através da maquete. A maquete, assim como o seu desenho, ela é uma reprodução do espaço em um tamanho bem reduzido. Então, nós podemos fazer uma maquete com uma caixinha de fósforo, que é bem pequenininha, até com uma caixa bem grande, ou podemos utilizar também outros materiais para fazer uma maquete. A maquete nada mais é do que a miniaturização dos lugares, ou seja, transformar esses lugares em lugares bem pequenininhos, né, miniaturizados, ou objetos também, transformando o objeto em tamanho bem menor do que ele na verdade é. Então, as maquetes são as reproduções de espaços em tamanhos menores. Por exemplo, se você for para algum lugar, se você for para algum hotel ou algum parque histórico, você pode se deparar com uma maquete de uma construção histórica da época para nos mostrar como que era, né, essa construção. Ou nós podemos nos deparar com uma maquete da construção de um condomínio. Por exemplo, o Cidadele tem uma maquete do condomínio. Nós também podemos ver maquetes de alguns outros condomínios, maquetes de hotéis, resorts, né? Então, a gente pode verificar que aqueles resorts, eles mostram através da maquete
tudo que está dentro do terreno do hotel ou do resort. Então, como eu mostrei para vocês alguns exemplos, né? Vamos ver que as maquetes elas são divididas em suas funções, né? Ou seja, qual é o tipo de maquete que a gente vai querer. Então, as maquetes elas têm uma funcionalidade, elas têm um propósito. Então, os tipos de maquetes mais comuns são as maquetes de trânsito. Olha só um exemplo de maquete de trânsito. Elas são utilizadas para projetar, né, justamente para representar uma cena de trânsito. Então, esse tipo de maquete ela é muito utilizada para educação de trânsito, para mostrar os riscos nas ruas que não tem sinalização, ou os riscos que as pessoas passam por atravessar ruas sem obedecer as leis do trânsito. Temos também a maquete de construção. Essas maquetes, né, são utilizadas muito para resorts, condomínios, para prédios que estão sendo construídos, para mostrar às pessoas como aquele empreendimento ele vai ficar quando ele estiver completo, certo? Então, a gente utiliza muito a maquete de construção para mostrar, né, como uma representação de uma amostra de como aquele empreendimento vai ficar na realidade, né, como ele está esquematizado, como é que está idealizado aquela ideia que está em construção. Então, é uma visibilidade de como vai ser a minha vida depois que eu morar naquele lugar, certo? A maquete histórica, aí é bem legal, porque a maquete histórica ela tem uma função que é de recriar como eram algumas casas, alguns empreendimentos que não existem mais ou que existem em partes, né? Então a maquete histórica ela tenta contar como era aquela vida no passado, como era um determinado lugar no passado. A maquete histórica, como vocês podem ver aqui do ladinho, ó, ela vai conter uma representação de um determinado lugar. E aqui a tia Marjorie está mostrando para vocês, a tia Marjorie numa maquete bem grandona, tá? Tá, a tia Marjorie é baixinha. Mas a maquete é grande, gente. A maquete reproduz o Castelo de Dom Ávila. Aí eu estou no Parque Histórico de Praia do Forte, enfim, Salvador. E a gente tem aí no sítio, né, do Parque Histórico todo, contando como era o Castelo de Dom Ávila. E tem algumas... o castelo ele não existe mais como está reproduzido aí, certo? Nessa maquete. Então a tia Marjorie pôde ver como era o castelo de fato e passar pelas ruínas do castelo, como elas estão hoje. Então a função dessa maquete histórica é mostrar como que esse castelo era e como que ele está hoje. Então a tia Marjorie vai mostrar a foto para vocês aí de como ele está hoje, as ruínas, ó, e a maquete, certo? Curtiram, né? A maquete de localização. Então, nós temos a maquete de localização, que são os pontos de referência, como praças, a gente pode colocar prédios históricos, pode também colocar atrações turísticas. Então, por exemplo, Ilhéus, a cidade de Ilhéus, tem uma maquete da Ponte de Ilhéus, que foi recentemente inaugurada. E aí, você já passou pela nova Ponte de Ilhéus, a Ponte Jorge Amado? Ela tem uma maquete. Quando ela estava em construção, tinha uma maquete para nos mostrar como que ela iria ficar e ficou igualzinha. As maquetes, então, como nós vimos, elas têm 4 tipos de maquete. Maquete de trânsito, construção, histórica e de localização, onde vai utilizar os pontos de localização nas maquetes. E também nós temos, então, as maquetes, um recurso exclusivo. Como é um material onde a gente pode pegar, né, onde a gente pode sentir o tamanho dos empreendimentos, a maquete ela tem uma curiosidade bem interessante. Ela também é utilizada como uma importante ferramenta de inclusão. Nós trabalhamos alguns aspectos da inclusão, não foi isso? Então, a maquete auxilia na percepção de pessoas que têm deficiência visual. Então, geralmente, as pessoas que têm deficiências visuais, elas não podem ver um desenho, certo? A gente descreve o desenho ao falar com essa pessoa. Determinado lugar é assim, tem árvores, as árvores são grandes, são pequenas, tem bancos de praça, tem um prédio. Mas se a gente tiver uma maquete daquele lugar, tudo que a gente está descrevendo para uma pessoa que tem deficiência visual, ela pode tocar na maquete e verificar, né, com o tato, fazer a percepção daquele lugar.
Então, ela vai percebendo tudo que a gente vai falando e vai vendo como o espaço ele está organizado. Onde que os bancos estão? Qual o desenho que o banco faz, né? Qual o desenho que esses bancos estão espalhados na praça eles fazem? São um círculo, eles estão espalhados de uma forma de quadrado? O prédio ele é arredondado ou ele é um prédio que tem um formato triangular? Então, todas essas formas, né, matemática, circular, triangular, tudo isso é percebido pela pessoa através do tato nas maquetes. Então, a maquete, meus divininhos, tem essa função diferente do desenho, que é trazer esse público para sentir através do tato como são as formas representadas através das palavras, né? E também representadas através, no caso, dos desenhos, para todo mundo que pode estar ali enxergando essa representação. Então, as maquetes, a gente pode perceber que a gente utiliza aí vários materiais diferentes para adequar aos tipos de maquete. Então, a gente pode representar tudo numa maquete. Um espaço da minha casa, um espaço que eu mais gosto, até mesmo uma cidade, um empreendimento, um prédio histórico. A maquete nos abre uma possibilidade de exercitar a imaginação, soltar a criatividade, utilizar todos os materiais possíveis que a gente puder utilizar. Nós podemos utilizar todos os materiais para fazer a nossa maquete. Então, a maquete é uma construção livre, é uma arte, uma forma de representar nossos espaços de vivência. E aí, o convite da tia é para a gente fazer uma maquete como trabalho de conclusão do nosso 5º capítulo. Então, já separa a partir desse vídeo da tia uma caixa de sapato ou uma outra caixa que você queira, materiais reciclados, tá? Pode ser um copo descartável, caixinhas de remédio, pode ser pedacinho de bucha utilizada na cozinha. Vai colocando esse material todo dentro da caixinha que você vai trabalhar. E aí, no momento oportuno, que vai ser a nossa atividade de terceira nota, a tia vai te pedir para que vocês tragam esse material para a aula, que nós vamos fabricar a nossa representação do espaço em que nós vivemos, na maquete. Certo? Gostaram da proposta da tia? Espero que tenham gostado também da aulinha. E nós vamos trabalhar mais esse conteúdo na nossa aula online. Um beijo da tia Marjorie. Te aguardo até lá, hein? Tchau, tchau.